Fala, gente, meu nome é Yolanda Silva e hoje eu vim falar com vocês sobre o livro André Matos, o maestro do heavy metal, né? Que é por Eliel Vieira e Luiz Ais Corby. Isso aqui, gente, é a biografia de um cantor de heavy metal brasileiro chamado André Matos. Quem não o conhece, deve conhecer, porque ele é um cara muito massa. André Matos morreu acho que foi no dia 8 de junho de 2018, não, 19, foi 2019, se eu não me engano. E aí, gente, foi uma comoção geral, pelo menos no universo do heavy metal. Porque esse cara aqui, só pra vocês terem ideia, eu era um adolescente quando eu comecei a curtir o Angra. Eu não comecei pelo Viper, porque depois eu vou falar um pouco sobre esse. Eu vou falar bem o que ficou na minha cabeça dessa biografia que eu li durante o feriadão, né? André Matos eu conheci pelo Angra, né? Que é uma banda de heavy metal, de power metal, metal melódico brasileira. E eu sou apaixonada por essa banda, principalmente os primeiros CDs, que é And Just Cry e Holy Land. O Holy Land é uma obra-prima, gente, maravilhoso. E aí, depois a banda se separou, a gente não sabe, eu não sabia, né, mais ou menos porquê. E aí André Matos formou uma banda que é o Xamã. E o Xamã foi muito famoso, inclusive o Xamã foi uma banda que fez muito sucesso aqui mesmo no país, inclusive foi até o tema da novela O Beijo do Vampiro. Assim, um clássico vampiresco da novela das 7, eu acho que era. E aí era muito massa, que aparecia Fairy Tail, né? Fairy Tail no inglês, como sempre uma beleza. E aí, gente, eu acompanhei o Xamã, eu fui a shows ao vivo do Xamã, então eu sou apaixonada, eu sou muito fã. E aí, quando André Matos morreu, eu fiquei muito chocada. Por quê? Eu comecei a me apaixonar. Eu conheci, por exemplo, algumas músicas muito importantes na minha vida, como o Morro dos Ventos Vivantes, Whitney Heights, né, que é da Kate Bush, que André Matos gravou no CD Just Cry. E aí eu fui pesquisar essa música, né, e achei massa e descobri que essa música é inspirada em O Morro dos Ventos Vivantes, que é uma obra que no Morro dos Ventos Vivantes, que é uma obra que eu sou fãzaça de Emily Brontë. E aí foi meu amor, meu amigo, né, por André Matos. Inclusive, tem um vídeo que ele tá ali, é tipo um concerto, ele sozinho e o piano, ele falando como criou as músicas dele, e ele falando das pessoas que ele admira, né, e ele até fala de Kate Bush. Ele disse, aquela mulher é uma bruxa, só era apaixonado por ela. Pois pronto, eu também me apaixonei por Kate Bush, por causa do André Matos. Mas enfim, gente, a biografia de André Matos é uma história muito interessante. Eu vou falar em linhas gerais, não me identifico a data nem nada, porque, enfim, é o que ficou na minha cabeça da história de vida desse cara. Ele tinha ali por volta de 13, 14 anos e ele estava na casa dele, lá em São Paulo. E aí apareceu uns menininhos ali, né, que inclusive são os irmãos Passarel, né, Pete Passarel e não sei quem mais lá Passarel. E ele, inclusive, um deles é guitarrista do Titãs, né, que é a banda de rock conhecida do Brasil. E aí eles montaram uma banda chamada Vibe. Essa banda fez muito sucesso no Japão, porque eles tinham uma música muito, muito interessante. Inclusive o André Matos gravou uma música que acho que é Blue Night, um negócio assim. É Lua da meia-noite, é um negócio assim. E aí, essa música fez muito sucesso, porque André Matos, nessa música, começou a unir a música clássica com o heavy metal. E os japoneses são fissurados nessas coisas, né? Aí a banda queria fazer um som mais metal pesado, sabe, aquela coisa mais... E André queria sair uma vibe mais clássica com o metal, que é bem a vibe do power metal, metal melódico, né? Que são essas bandas em que tem um som mais pesadinho, mas o vocal, né, lírico, os caras tem uma puta, assim, vai lá em cima, vai. E aí, então, pronto. André Matos saiu, né, da banda Vibe e foi estudar música clássica. Ele já estudava piano, foi se aprofundar. André Matos tem uma história muito louca, porque disse que ele com 15, 17 anos namorava uma menina de 32. Com ela aprendeu a ser vegano, né? Ele não comia carne, inclusive ele comia quando fazia show, de acordo com a biografia aqui. Comia às vezes algumas coisas que não podia, mas ele realmente era vegano. E aí André Matos, né, depois conheceu Rafael Bittencourt, que é um dos caras que até hoje é guitarrista do Angra. E aí eles começaram a criar o Angra, o que vem a ser hoje o Angra, né? E o Angra tinha uma formação original com um baterista lá que eu esqueci o nome dele, mas enfim. Aí depois que trocaram, aí ficou
a banda que o Angra que eu conheci, né? Já quando eu comecei a curtir o Angra. Que é nas guitarras, né? Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt, na bateria, como é o nome dele, meu Deus? Ricardo Confessori, no baixo Luiz Mariucci e no vocal André Matos. Gente, vocês procuram aí, Angra, uma formação clássica original. Vocês vão ver, gente, umas apresentações massa na MTV, sabe? Tem duas apresentações do Jô Soares, André Matos cantando ao vivo. Você vai ver que o cara cantava. O cara era, eu não queria falar a palavra não, mas ele era F, sabe? Cara, canta demais. E vocês têm que assistir, né, ouvir os CDs, And Just Cry e Holy Land. Fireworks também é massa, mas esses dois primeiros são assim. Tudo que o Angra vem fazer depois é imitando aquele CD. Então, daí houve toda uma falcatrua na banda, começaram a roubar, de acordo com a biografia, disse que tinha CDs até no Chile, né, pirateado, que não tinha como ser levado, mas achava que o empresário tinha vendido, sabe, para ganhar um extra. E aí André saiu e ficou no Angra só que Loureiro, Rafael Bittencourt, e o André Matos foi para a banda dele, né, que é o Xamã, uma banda que fez muito sucesso no Brasil, muito mesmo. E aí a banda tava em polpa, gente, sabe, gravaram 2 CDs, eles. Aí já a formação mudou porque saiu, né? André Matos, Ricardo Confessori, Luiz Mariucci. E Luiz Mariucci levou o irmão dele, que é o Hugo Mariucci. Que o Hugo Mariucci é uma fofura, gente. O Hugo Mariucci, eu sou fã da época do Xamã. E hoje ela é um ser humano muito massa. E aí começou toda, né, uma nova saga de André Matos no Xamã. E a banda tava muito massa. Fez sucesso pra caramba. Só que eu acho que o Ricardo Confessori, com medo, vamos dizer assim, né, que acontecesse a mesma coisa que aconteceu no passado, ele colocou a banda chamando o nome dele. E aí quando o André descobriu, André, porra, não vou confiar, desculpa, não vou mais confiar em ninguém, isso aqui é ele, né, assim, os momentos em que ele ficava meio furioso. E aí ele saiu, né, e a banda acabou. Na verdade, a banda continuou com o Ricardo Confessori, só que, cara, as bandas que André Matos entrava, não adianta. A identidade, o frontman, o homem à frente era ele. Então, a identidade da banda se acabava, não tinha como. Eu não consigo ouvir uma música do Xamã com o Ricardo Confessori e com os carinha lá. O carinha até canta pra caramba, mas não rola. E aí, André Matos ficou assim, né? Aí depois ele conseguiu formar a banda dele solo. Mas André Matos fez muita coisa. Por exemplo, ele criou uma sinfonia unindo os músicos lá na Suécia, que ele conheceu uma mulher, teve um filho lá e tudo mais. Acho que o nome do menino é Adrian. E também ele tinha outro projeto, que era o Virgo, que é com outro cantor, que eu esqueci o nome agora. Então, assim, André Matos, ele tinha essa questão do, vamos dizer assim, ele era um gênio, gente. Então, os gênios, às vezes, eles têm dificuldade de, tipo assim, de se encaixar numa coisinha, sabe? E pensar no ponto de cada dia deles. E aí onde chega a parte que eu não vou fazer uma resenha detalhada do livro, mas é muito triste assim a forma como terminou a história, sabe? Porque, por exemplo, eu vejo que Kiko Loureiro e Rafael Bittencourt, né, a biografia não é sobre eles, é sobre André Matos, mas eu vi como terminou eles assim na banda, né? Rafael e André se submeteram à vontade do empresário. Depois, né, eles conseguiram formar tipo uma empresa. Então eles são trabalhadores, vão lá fazer a obra deles. Geralmente o Angra tem um nicho, né? Pessoas gostam daquele estilo de música. Então eles nunca vão passar fome. Sempre alguém vai comprar aquele CD deles. Mas é muito igual. Já André Matos, né? Você pode ver, é uma versatilidade meio louca. Porque você vê o André Matos do Vibe, né? Os CDs do Vibe, que se eu não me engano foram 2. Depois você conhece o André Matos do Angra, que são, né, 3 CDs que eu acompanhei, né, não sei se são mais. Maravilhosos, que é o And Just Cry, que é o Holy Land e o Fireworks. Aí depois você conhece o Angra do Xamã, né, que vocês procuram o DVD Ritual Life, que é um massa, cara. E tem um outro agora que eu esqueci o nome do CD. Aí depois você vai ver o André Matos do Virgo, que não é power metal, é um estilo mais, tipo como ele mesmo diz, né, o tipo Queen. E depois você vai ver o André Matos fazendo música sinfônica, tipo, que tem um projeto, que eu esqueci agora o nome. Ele, inclusive aqui, gente, vocês vão ver, tem várias anotações, tem várias referências
de CDs, de álbuns, de projetos, sabe? Que ele fez parte. Inclusive tem uma banda aqui que é uma banda tipo meio New Age, que inclusive um dos caras que é dessa banda, que é Sementes da Terra, um troço assim o nome da banda, ele tá tocando violino no DVD, né? Que é o Ritual Life do Xamã. Então, assim, é muito massa você ler a biografia de André Matos, que você vê o cara era gênio. A versatilidade que ele tinha pra criar, sabe? Mas ao mesmo tempo que isso era bom, porque ele conseguia compor muita coisa bacana, também foi ruim, porque ele não conseguiu, vamos dizer assim, ter uma certa, vamos dizer assim, tipo assim, eu sou uma funcionária pública, eu sou professora do Estado. Eu posso nunca ser rica, mas também nunca vou passar necessidade. Foi mais ou menos isso que aconteceu com ele. No fim da vida, a gente viu que ele passou por alguns problemas, principalmente para conseguir manter a família dele, né, que na Suécia, e viajar, manter as viagens, o custo de vida que eu acho que é altíssimo, né, num país fora. E assim, e no final, gente, eu não tava conseguindo falar, gente. Eu não tava conseguindo falar sobre esse livro. Na verdade, eu não tava conseguindo nem continuar a minha vida. Não que eu quisesse morrer, não. É porque, assim, eu sou muito fã de André Matos. E seu talento. Cara, você escutando André Matos cantando, quando ele tava no auge. E ele cantando, sabe, mais velho. Velho não, ele morreu com 41 anos. Ele era jovem. Mas devido à vida insalubre, que eu vou dizer assim, né? Ele fazia 15 shows em 20 dias. Mal descansava. A voz, gente, precisa de descanso para, né, pra conseguir desenvolver. Gente, assim, no fim da vida, tem um episódio que o pessoal conta aqui que ele passou mal. Ele cantou com fralda geriátrica sabe? Nossa, gente, assim... Poxa, ele poderia ter tido uma estrutura do caramba, porque na época que ele estava no auge, o Angra, né? Pra você ter ideia, o empresário que toma conta do Iron Maiden, e até então no Halloween queria tomar de conta do Angra, mas o maldito do empresário não deixou. Ele amarrou o contrato de tal maneira que eles não podiam fazer nada sem aquele infeliz. Deus me perdoe, porque eu nem conheço o cara. Mas assim, ferrou, sabe? Eles eram para ter uma estrutura massa, era para ter produzido CDs maravilhosos, porque o Angra, com o André Matos, com o Rafael Bittencourt, o Kiko Loureiro e o Ricardo Confessor, até por causa da merda que ele fez também, que ele acabou com o Xamã. Mas assim, a gente tem que admitir, é massa, é outra vibe. Então assim, é uma trajetória de um cantor genial, que tinha tudo para dar muito certo, mas acabou morrendo assim, sabe, de circunstâncias. Morreu em casa, então não foi nenhum tipo de maldade, mas ele era muito fechado até dentro da família, então ele parecia que estava com problema cardíaco, estava fazendo os exames, desconfiando de alguma coisa, mas ninguém sabe, que ele não comentou com ninguém. Aí onde tá, gente, olha, ele gostava de voar, tipo assim, não tem aquele negócio, né, que você vai com a troça lá voando, ele gostava de fazer aquilo. E tem aqui um relato dele que ele disse que parou de fazer porque tinha medo de morrer e deixar o filho. Então, assim, eu acho que com certeza não foi droga, sabe? Foi realmente uma vida, assim, um desgaste no final, sabe? E ele também tem engordado, ele estava bem acima do peso. Inclusive, uma das últimas entrevistas de André Matos foi no Heavy Talk, né? Que é um canal aqui de heavy metal que tem no YouTube. E ele estava visivelmente cansado, você percebia, né? Que ele estava muito cansado, respondendo ofegante, assim. Então, cara, foi fatalidade por cima de fatalidade. E o fato é, eu acho interessante isso. Eu li a biografia de Beethoven, a de Mozart, a de Schubert, cara, fala esse nome, mas de Paganini, né, que é o maior violinista de todos os tempos. E todos eles tiveram uma vida assim, né? Poxa, tinha tudo para ter uma vida bem, sabe, tranquilinha, né, com conforto, porque ganharam muito dinheiro, mas só que eles não conseguiam se encaixar. A vontade de fazer coisas diferentes era muito grande. Então, mais um gênio que se fudeu assim no jeito, eu tô falando muito palavrão. É tu, André, mas você fica falando as coisas aí eu pego e falo também. Mas assim, que se lascou no sentido material da coisa, mas pelo menos morreu e viveu fazendo o que queria. Se for para definir essa história, é assim: morreu e viveu para fazer o que amava, que era música, e música maravilhosa de qualidade. Então, deixo aqui para vocês, assistam a música Holy Land ao vivo no programa do Joe. E se você gostar desse estilo, vai assistir
o Xamã, né? Que é o DVD Ritual Life ao vivo, maravilhoso. Que eu já ouvi zilhões de vezes depois que eu li essa biografia. Que deu saudade, que eu assisti ao vivo nesse show. E então é isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras desses dias. E é isso.